Olá, bem-vindos ao canal Livremente. Hoje nós vamos conversar sobre direitos humanos, mais especificamente sobre gerações de direitos humanos. O conceito de gerações de direitos humanos foi desenvolvido por um acadêmico chamado Karel Vazak, em 1979. Ele apresentou esse conceito dele pela primeira vez na conferência no Instituto Internacional de Direitos Humanos em Estrasburgo. A ideia dele foi associar os direitos humanos a uma classificação inspirada no ideário axiológico oriundo da Revolução Francesa. Então, os direitos de liberdade seriam os direitos de primeira geração, os direitos de igualdade seriam os direitos de segunda geração e os direitos de fraternidade ou solidariedade seriam os direitos de terceira geração. Num primeiro momento, é importante que nós tenhamos em mente que haviam críticas desde o início a essa classificação proposta em gerações. Os próprios contemporâneos do Karel Vazak, eles criticavam essa classificação proposta por ele. Isso porque é difícil encaixar os direitos humanos em caixinhas. Muitos deles têm um aspecto dúplice e se oferecem a encaixes em mais de uma das classificações propostas. Contudo, é fato que a classificação em gerações tornou-se a classificação padrão e tanto para criticar ela, fugir dela, como para concordar com ela, é necessário o diálogo com essa teoria. E é uma teoria que aparece com uma frequência gigante em provas, tanto de concursos quanto nas faculdades, então é importante dominá-la muito bem. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos dialogar com a proposta de classificação geracional e num primeiro momento nós vamos apenas superar duas críticas ainda dentro dessa classificação. Um primeiro tipo de crítica que nós vemos surgir com alguma frequência seria a da própria utilização do termo gerações. Existem alguns doutrinadores, autores que acreditam que ao utilizar o termo gerações, o que quer se dizer é que os direitos humanos apareceriam numa sucessão. Eles sucederiam-se entre si e eles não estariam se conjugando ali dentro. E isso seria contra uma característica básica dos direitos humanos, que é a unidade, a ideia de uma conjugação de direitos. Tanto que autores que seguem esse raciocínio, preferem a utilização da terminologia dimensões, então seriam dimensões de direitos humanos. Desde que você compreenda que realmente os direitos humanos vão se somar, vão se conjugar entre si, não há problema que você escolha utilizar a terminologia geracional também, se assim quiser. Uma outra crítica que é muito presente é sobre a existência de mais gerações de direitos humanos. O Karel Vazak, ele vai desenvolver 3 gerações de direitos humanos. E na literatura atual e no decorrer dos anos, nós temos autores que vão defender a existência de mais de 3 gerações. Na década de 90, no Era dos Direitos, o próprio Norberto Bobbio, ele já defendia uma 4ª geração de direitos humanos, que seria a questão da bioética, do biodireito, do patrimônio genético humano. Então ele associava uma 4ª geração a esse biodireito. Já o Paulo Bonavides, ele vai associar uma 4ª e uma 5ª geração. A 4ª geração a um direito à democracia e uma 5ª geração ao direito à paz. Então, o que é importante que vocês saibam? Vai depender do porquê você está estudando as gerações de direitos humanos. Se você está planejando prestar algum concurso público, é importante que você confira no edital qual autor está sendo adotado para direitos humanos. Se você identificar que está sendo adotado naquele concurso algum autor que prefere a classificação mais ampliada de direitos humanos, então você realmente vai ter que dominar mais gerações que aquele autor está propondo para além das 3.
iniciais do Karel Vazak e, caso não, você vai se limitar àquelas 3 gerações. Por exemplo, digamos que você esteja prestando um concurso público para o estado de São Paulo. Muitas vezes lá eles adotam o André Carvalho Ramos. O André Carvalho Ramos, ele é muito crítico à ideia de mais gerações para além das 3 iniciais. Então é importante vocês terem isso em mente quando vocês forem estudar as gerações de direitos humanos. A primeira geração seria aquela geração que vai privilegiar os direitos civis e políticos. O marco histórico aqui são a Revolução Gloriosa Inglesa, a Independência Americana e a Revolução Francesa em si. Nessa geração, o objetivo seria limitar os poderes absolutos do Estado através de liberdades individuais. Por isso fala-se tanto que aqui nós temos direitos de uma natureza negativa, pois eles exigiriam uma abstenção estatal, o Estado se retirar de uma situação, se negar a agir em determinada esfera. Aqui nós temos como exemplos clássicos a liberdade de expressão, o direito a um devido processo, liberdade de reunião e de associação. E nós temos também como um referencial internacional muito forte o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. É um pacto que vai contemplar tão somente esses direitos de primeira geração. E uma coisa muito interessante de se observar nesse pacto é que no artigo 2º, parágrafo 1º, ele vai dizer que os Estados partes irão que estão assinando aquele pacto internacional, irão respeitar os direitos ali previstos. Isso reforça uma ideia de mera abstenção estatal, de limites negativos ao Estado, de direitos negativos. Naturalmente, críticas aqui são possíveis. A ideia de que todos os direitos aqui teriam um viés puramente negativo. Por exemplo, o direito a um devido processo é um direito que exige prestações estatais naturalmente. Então, é importante levarem isso em mente também. Posteriormente, nós temos a segunda geração, que consiste nos direitos sociais, culturais e econômicos, também chamada aqui de direitos de igualdade lato sensu. O momento histórico aqui principal é o momento do constitucionalismo que surgiu no século XX e com ele uma preocupação nascente dos estados em garantir que toda a sua população e não apenas determinadas parcelas tivesse acesso a serviços que eram considerados básicos, como educação e saúde. Os principais marcos aqui são a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919, que em muitos sentidos vai reproduzir as disposições da Constituição Mexicana de 17. Então aqui nós temos um Estado que ele está prestacional, ele está agindo de uma maneira positiva. Por conta disso, muitas vezes se referem a essa geração como uma geração de direitos positivos. Mais uma vez aqui, um paralelo interessante ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que nem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que ele vai dizer também no seu artigo 2º, parágrafo 1º, que os Estados partes, eles vão ter que implementar aqueles direitos ali previstos. Então, não é mais aquela linguagem de mero respeito, é uma linguagem de necessidade de uma atuação positiva, de implementação. Aqui nós temos possivelmente como exemplos mais notórios o direito à educação, o direito a acesso à saúde, o direito de se sindicalizar, o direito de participar de greves. E, da mesma forma, nós temos aqui possíveis críticas a uma classificação mais limitada, porque nós temos também direitos aqui com um aspecto dúplice. Por exemplo, o direito de se sindicalizar tem uma natureza que exige mais uma abstenção estatal do que uma prestação estatal por si, per se. Por conta disso, aqui também é importante ficar atento a possíveis críticas com relação a essa classificação.
Já os direitos de terceira geração são uma decorrência direta da Segunda Guerra Mundial. Então, o pensamento aqui é mais no sentido de povos e humanidade em si. Aqui nós temos os chamados direitos de solidariedade ou de fraternidade, lato sensu. A preocupação maior aqui é com a humanidade como um todo em decorrência dos horrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Então, o principal documento aqui vai ser, segundo os autores, a Carta das Nações Unidas de 45 e alguns autores apontam também para a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Nós temos aqui direitos como o direito à autodeterminação dos povos, direito a um desenvolvimento econômico sustentável, direito a um meio ambiente sustentável, e nós vamos ter inclusive decisões, jurisprudências do STF reconhecendo que o direito a um meio ambiente equilibrado, sustentável, é um direito de terceira geração. Então, nós temos também esse reconhecimento interno a essa noção de uma terceira geração de direitos humanos. E vale lembrar que a atuação aqui seria também ativa, uma atuação prestacional e positiva dos estados. Então, mais uma vez, seriam direitos positivos. Então, essa aqui é a apresentação de vocês, a questão de gerações de direitos humanos, as 3 gerações principais que foram estabelecidas e as discussões possíveis de serem tidas com relação a essa classificação. É uma classificação que recebe muitas críticas e muitos críticos e pode ser objeto de provas abertas, orais e também fechadas, mas é sempre um ponto de discussão quando nós falamos de direitos humanos que nós não podemos fugir. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou à disposição tanto no e-mail do canal quanto nos comentários aqui de baixo. Muito obrigada e até breve.